Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cake? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Sérgio Lopes. Olá pessoal, tudo bom? Olha aí, cara, não sei se precisa pedir pra apresentar, né, Ramon? Mas pra quem não conhece o Sérgio, por favor, Sérgio, se apresente. Ô louco, gente, muita gente não me conhece. Vamos lá. Eu trabalho na Alura e na Kaelon, sou professor e desenvolvedor lá já há muitos anos. Vulgarmente conhecido como Sérgio Kaelon, virei sinônimo da empresa, acho. Mas é isso, estou mais na área de front-end e tal, então é a minha especialidade, front-end, mobile, é o que eu tenho falado ultimamente. Deus da performance? Não tem esse nick lá, não? Ô louco, Olha aí. que é isso? E vamos lá para o muralzinho, pessoal. Vamos. Bora. Ai, cara. Bom, primeiramente vamos falar dos nossos patrocínios, nossos apoios aqui. A Alura, né? Que cursos online de programação, tecnologia, mobile, front-end, back-end, o que você quiser, tem lá em alura.com.br. Faça lá seus cursos online. Outro cara que apoia a gente aqui é a Contratado.me. Depois que você fizer os cursos, vai estar capacitado e poderá entrar no mercado de trabalho. Você pode entrar lá na Contratado.me. As melhores empresas estão lá para contratar você como profissional de tecnologia. Certo? Boa, muito bem. Aí sim. E agora vamos falar dos apoiadores da semana. Nós tivemos 4 apoios essa semana, hein, galera? 4, olha só. Aí sim, hein? São eles Leandro Cavalcante, Felipe Matos. Ó, o Felipe Matos aqui, um grande abraço pro nosso querido parente. Felipe Matos. Danilo Lima e Thiago de Almeida Felipe. Muito obrigado, galera. Vocês moram nos nossos corações. E se você ainda não sabe do que a gente está falando, você pode entrar lá em apoia.se/devnaestrada. Tem um link no nosso site também. Ajude a manter no nosso projeto. Você vai ver, tem umas coisas bem legais. A gente rola uns sorteios de vez em quando. Então, apoia-se/devnaestrada. Boa. Bom, vamos falar dos eventos agora, né, galera? Alguns eventos que vão rolar agora em agosto e setembro. Brasil JS, dia 25 e 26 de agosto em Porto Alegre. E logo uma semaninha depois em Fortaleza, né, dia 1 e 2. Para quem se interessar aí, brasiljs.org/conf. Lá tem toda já, acho que a grade saiu essa semana, já completa, né? Já tem os saiu. horários. Então Nosso tem muita grande gente amigo Zóio vai estar lá palestrando, hein? Olha tá vendo? o Tá vendo? Quem falou primeiro de WebAssembly aqui? Olha aí. Aonde Ah ele lá. falou? Ah, Aonde olha ele aí. falou primeiro? Aqui, Estrada, né, exclusivo, cara? exclusivo. Eu quero imagens. Enfim, se você tiver afim, ainda tá rolando um cupom de desconto de 30% aí, olha só, hein? Entra lá no post, tanto pra Porto Alegre que pra Fortaleza, tem 30% de desconto lá. Outro eventinho aí que vai rolar, eventinho, né? Eu tô falando eventinho com carinho, tá bom? Não é porque é pequeno. Porque é o Com amor, TDC, com amor. né? O TDC, cara. O TDC é uma semana de evento, né? Então, no site lá dá pra você já se inscrever em algumas trilhas, porque já esgotou tudo, né? Quase. E, bom, entra lá no site, thedevelopersconference.com.br e lá tem toda as trilhas, as programações, tá tudo já quase pronto, né? Semana que vem o evento já, né? Então, corre lá, beleza? Eu também fiquei sabendo que no TDC vai ter uma estrela lá, hein? Dando a palhinha. Ai, Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus! Quarta-feira, Só hein? solteiro. Quarta-feira. Piada nunca morre. Quarta-feira eu tô lá, galera. Falar 10 minutinhos lá na trilha de UX. Acho que vai dar pra falar. Então, boa. Valeu, vamos lá.
E pra gente começar, aquela perguntinha básica, volta um pouquinho no tempo aí, conta pra gente como é que você começou nessa área de tecnologia, cara. Legal. Então, eu já não sou mais da geração novinha, mas também não sou tão velho, né? Mas já tenho aí os meus, agora, 17, 18 anos de... Eu não sei se carreira, né? Porque quando a gente começa, a gente nem considera carreira, né? A primeira linha de código não é carreira ainda, né? Exato. Mas tem aí 18 anos que eu escrevi minha primeira linha de código. E é legal porque minha vida deu uma volta, assim, porque a primeira linha de código que eu escrevi ever, assim, tinha 14 anos, foi HTML. Olha. E depois do HTML, eu vou contar a história inteira aí, mas eu fui pra Java, fui uma cacetada de coisa, e de uns 4, 5 anos pra cá eu voltei pra web. Então eu meio que dei uma volta, sabe? Eu comecei na web, aí fiz um monte de coisa e acabei voltando pra web. Mas foi minha primeira linha de código, um HTMLzão de um fascículo de banca de jornal de uma revista. Assim, alguém já aprendeu a programar com revista de banca de jornal? Tipo, é muito... É muito velho. Já tive CDzinho web, já que vinha com templates. Fantástico. Vinha web offline pra você, né? Não, e sabe o que é legal? Tinha essa série, eu já nem lembro mais a revista, tinha 14 anos. Mas tinha uma série que era assim, tipo, aprenda a programar em X fascículos e sei lá. E era um negócio meio louco, eu não sei quem foi o maluco que inventou esse negócio. Porque ele ensinava, tipo, 5 linguagens de programação diferentes. E cada uma em 10 fascículos, mas na sequência, assim. E a primeirona de todas era Delphi, e a segunda era HTML. Eu não faço ideia por quê, assim. Mas o cara terminava de aprender Delphi, ele aprendia HTML. E eu comprei a série inteira. Mas por algum destino, alguma coisa assim que os deuses me iluminaram, eu pulei os fascículos de Delphi. E aí, quando eu comecei a ler mesmo, eu comecei a ler o de HTML. Hoje eu dou graças a Deus por isso, né? Imagina, eu tivesse feito minha carreira no Delphi. Ai, meu Deus. Não, nada contra. Vocês já entrevistaram algum delfano aí, sei lá como é que fala? Que não, hein? Delfista? Não, ainda não. Pior que não. Ainda não, acho que já era, perderam a oportunidade. 2017 não acharam ninguém, daqui pra frente é que não vai achar mesmo, né? Mas aí eu comecei com esse negócio aí e tal, e eu comecei brincando, era moleque, nem sabia direito o que era aquilo, né? Antes eu já tinha contato com o computador, claro, em casa, com meu pai, sou daquela época da internet de escada, enfim, aquela baderna toda que era a internet pré-anos 2000, e isso tudo foi meio que na virada, 99 para 2000, né? Não sou tão velho assim, mas também não sou novinho, né? E eu comecei a brincar com HTML, comecei a gostar, fiz uns primeiros sites sempre para conhecido, né? Para amigo, para família. Minha avó nem precisava de site, mas eu fiz um site para ela, claro. Você precisava praticar, né? Cara, você sabe que eu achei esses negócios, assim, eu juro, foi super por acaso. Tem 2 semanas, quando a gente começou a conversar sobre o podcast, sobre a entrevista e tal, e por acaso, assim, eu achei esses arquivos de, tipo, 99, 2000. Eu preciso subir isso online em algum lugar. Agora você vai ter cara. que mostrar, né? Ah, eu quero muitos genial. links. Genial, vou ter que subir isso aí. Eu tô. A hora que eu achei a pasta, preciso até ver direito o que tem lá, né? Não sei nem se é subível. Mas achei uns HTML velho que eu fiz. Nossa, genial. Agora já era, o pessoal vai cobrar isso aí. Agora vai cobrar, né? E aí eu fiz as páginazinhas, hospedava no UOL Páginas, lá nem como é que chamava aquilo. Você hospedava dentro do site do UOL, sites UOL, alguma coisa assim. Tinha que botar a barrinha do UOL em cima, uma frescura. E foi assim que começou. E daí eu comecei a querer dar passos maiores, né? Eu falava, peraí, o HTML é legal, mas é aquilo, você começa a perceber que não dá pra fazer de tudo, né? Depois que você escreve 10 páginas copiando e colando o header, você fala, peraí, né? Você meio que instintivamente sente a necessidade de um include, sabe? E aí eu comecei a falar, não, tem alguma solução pra isso. E fui lá e fui googlando, né? E fui vendo. E aí eu comecei a descobrir que existiam toda uma categoria de linguagens pra trabalhar no back-end, né? Você nem sabia o que era back-end, mas assim, que dava pra fazer outras coisas. Aí eu fui aprender um negócio chamado Server-Side Includes. Alguém manja disso aí? Nossa. SSI. Nossa, esse manja, não lembro, não. Não? Eu ia chutar um PHP aqui, mas não foi, Ramon. Não deu certo. É tipo o avô do PHP, muito mais simples, assim. É um treco de... Você inseria umas tags no back-end e o servidor fazia umas mágicas pra você, sabe? Mas basicamente include uma variávelzinha aqui, ali e tal.
Eu fui aprendendo, assim, na raça, né? Foi um negócio... Nem sabia direito o que eu tava fazendo. Aí o meu passo seguinte foi PHP. Aí eu caí no PHP, porque aí você começava... Aquele treco que eu usava lá não servia pra muita coisa. Aí o próximo passo foi PHP. E eu comecei a fazer sistema em PHP e brincar com o PHP bastante. Banco de dados eu ouvia falar que era um negócio importante, mas eu achei que era meio cedo para eu aprender. Então eu fiz uma cacetada de sisteminhas assim, até médiozinhos, tudo baseado em arquivo. Hoje pensando, né, hoje com a maturidade que a gente tem de computação e tal, eu vejo como foi interessante, porque eu acabei implementando um monte de coisas na mão, porque eu não sabia que existia banco de dados, que acabou meio que instintivamente me dando uma base ali de, sei lá, um pseudo manipulação de dados, sabe? Lógico, não tinha nada de otimização bizarra e tal, mas foi bacana, foi um aprendizado assim muito na raça, né? Porque era moleque, e tudo isso just for fun. Então, quando eu entrei no PHP aí, logo em seguida já comecei a procurar umas encrencas um pouco maiores, porque eu comecei a perceber que assim, ou eu pegava um problema de verdade, ou alguma hora eu ia me encher o saco. E aí eu comecei a encher o saco de todo mundo, ver quem precisava de alguma coisa. E meu pai, ele tinha um escritório de advocacia, que é aquilo, né? Você vai começar a fazer um sistema pra família. E eu comecei a identificar vários problemas do escritório dele que davam pra resolver com um sistema. Né? Isso na época era o quê? 2000, 2001, sei lá. Então eu fui ajudar ele com isso. Minha família também participava de uma comunidade religiosa, a gente participava da igreja, enfim, também estava começando e também precisava de um site e eu me enfiei nisso também, sabe? E aí eu fazia o site da comunidade, fazia o site o sistema interno do meu pai, e aí eu aprendi o que era fazer um login e senha, e aí eu aprendi o que era fazer um cadastro que outras pessoas fossem usar sem ser só eu, e tudo meio que na raça. Eu nunca vi um sistema comercial na vida nessa época, né? Então eu fui meio que descobrindo, e tinha meu pai como PO, né? E ele ia me guiando e dando trela pro filho e tal, e eu fui indo, né? E foi legal, porque aí eu evolui bastante rápido, né? Acho que moleque sem precisar pagar as contas, com o tempo livre, aquela escola que você não liga muito pra escola, aí você fala, meu, é isso que eu quero, né? Então eu programava madrugadas e madrugadas e virava. Meu pai ficava bravo às vezes porque chegava 7 horas da manhã, ele acordava pra ir trabalhar, e ele falava, você tá acordado ainda? Você... Como assim, né? Tava lá, virado, nem percebia que tinha virado à noite. E nessa época a gente não tinha notebook, essas coisas, né? Então aquele desktopão em casa, e meu irmão ficava puto porque o computador ficava no quarto e ele não conseguia dormir direito porque eu passava a madrugada inteira teclando na cabeça dele, né? Mas foi assim que foi. Tecladão mecânico, né? Que tá na moda hoje, mas antes era tudo mecânico, né? Pois é, e o pior que tinha, eu não era nerd desses assim que, deixa eu montar minha máquina, deixa eu caí sem querer meio que nesse negócio. Então era o computador que tinha lá, que eu nem sei qual era. Eu tava comentando que eu ouvi o penúltimo episódio que foi do Akita, né? O Akita sabe qual foi o primeiro computador que ele viu na vida dele e tal, as especificações. Eu não faço ideia do que eu usava. Era um treco que tinha ali e pronto, sabe? Assim, o que eu lembro o pessoal vê como todo mundo começa sobrinho, né, cara? Não tem jeito. O que eu lembro é que eu não sabia, eu não tinha a menor noção do que era código local, remoto, sei lá o que. E eu aprendi um dia por um tutorial que existia o treco do FTP para subir o código. E aí eu achava que era genial eu editar o código direto no FTP. Olha, quem nunca, Sente o naipe. Cara, eu construí uns sistemas assim, nesse ponto eu já tinha uns sistemas até grandinhos, sabe? Médios, com tipo 5 usuários usando o dia inteiro no escritório do meu pai, pra gerenciar a empresa inteira. E era assim, eu não tinha cópia do arquivo, entendeu? Eu não tinha o arquivo na minha máquina. Eu achava genial eu editar direto no FTP e salvar live a coisa. E aí se quebrava, eu editava e salvava de novo. E dava reload e pronto. Eu não sabia que dava pra rodar o Apache na minha máquina, sabe? Foi muito na mão mesmo, assim, né? Mas, cara, eu vou te falar que tem gente que usa isso aí até hoje, viu? Pois é, né? Eu não queria falar nada não, mas tem um pessoal aí... Esse pessoal aí tá precisando fazer uns cursos aí pra aprender a fazer direito. Exatamente. Ó o gancho. Mas aí foi indo isso. Aí gostei do negócio, né? Comecei a me aprender mais. E lógico, acabei aprendendo mais QL, acabei aperfeiçoando mais as coisas. Aí o sistema já foi crescendo, meu pai trabalhava com banco, chegou um ponto que o banco vinha elogiar ele pelo sistema dele, eu, moleque, ficava assim, né, nossa,
Tipo, genial, né? O que passou de hobby passou a ser trabalho, porque aí meu pai começava a ter demandas e eu já nem queria mais dar manutenção naquilo, queria fazer outra coisa, mas não tinha jeito, né? Aí eu descobri cedo também que legado é um problema, sabe? Legado do meu mesmo, cara. Aí chegava de um ano pro outro, eu olhava o código que eu escrevia, é óbvio, eu dava risada de mim mesmo, né? Mas foi divertido. E aí eu tomei a decisão de ir pra faculdade, né? Isso a gente tá falando agora de 2003. Então essa história inteira aí durou uns 4 anos e em 2003 eu entrei na faculdade. Fui fazer ciência da computação lá na USP. Entrei moleque ainda, 17 anos e tal. Mas tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer, sabe? Fui me dedicar e tal. E aí lá, ciência da computação, cara, você esquece tudo, né? HTML, PHP, tudo aquilo que eu tava fazendo... Já era, né? Primeira matéria, algoritmos, negócio que eu nunca tinha ouvido falar nem a palavra na minha vida, né? Aí você vai estudar algoritmo, cálculo e aquela coisa toda, e até tinha introdução à computação, mas era em Java, e eu nunca tinha visto um Java na minha vida e tal. Então entrei num outro mundo, né? Aí entrei para estudar mesmo, para profissionalizar. Ainda ficava com aquelas brincadeirinhas minhas em PHP, mas aí comecei lá na USP nessa época, pelo menos, o Java estava muito em alta, né, e eles investiam muito em Java, então todas as matérias eram em Java. Então eu acabei aprendendo Java bastante, assim, me aprofundando, né. Não vou dizer, não sei se eu gostei ou não, mas assim, é a mesma história do PHP, o negócio caiu no meu colo e eu tomei aquele rumo. Talvez se a faculdade usasse .NET, eu teria estudado .NET, né. Mas aí fui pro Java, e lá na faculdade, logo no segundo semestre da faculdade, eu estava fazendo a matéria de... acho que era de algoritmos, cara, não sei, alguma coisa, introdução a algoritmos, algum negócio, nada muito avançado, mas pra mim na época era genial, né, e eu tava gostando muito da matéria, eu, me dediquei pra caramba, estudava, aí o professor passava os exercícios pra gente fazer a versão mais otimizada daquele algoritmo ali, e eu quebrava a cabeça e fazia, me dediquei e tal, e nessa matéria especificamente, era o professor Carlinhos, até a gente gravou um episódio do hipsters.tech recentemente com ele. E quem era monitor na matéria era um cara chamado Paulo Silveira. Paulo Silveira estava fazendo mestrado na USP, ele já tinha graduado, ele é mais velho que eu, né? E aí ele estava fazendo mestrado, e os alunos de mestrado lá, eles costumam pegar a monitoria das matérias, então ele que corrige os códigos dos alunos, auxilia o professor, dá a monitoria de dúvidas e tal, né? E eu acabei conhecendo o Paulo, e aí eu fazia esses códigos, eu tava loucão na faculdade, gostando pra caramba do negócio, então eu me dediquei, e acho que ele acabou vendo que eu entregava uns códigos legais, e ele, enfim, rolou ali uma sintonia, e ele tava justamente nessa época, de 2003 para 2004, abrindo a Kaelon. Ele já dava uns cursos de Java lá na USP, para o pessoal lá na USP, chamou de cursos de verão. Ele dava introdução a Java e tal, um curso à parte, né? Não a graduação em si, era um curso para a comunidade, assim, mas usando a estrutura da USP. E ele viu uma oportunidade de abrir uma empresa nessa linha de treinamento de Java, de educação e tal, e ele precisava de um moleque para ajudar ele com alguma coisa, foi meio que assim, aí ele viu o primeiro moleque ali que ele lembrava da matéria que ele tinha dado e me chamou para ajudar com algumas coisas, e foi muito curioso, porque as coisas foram acontecendo, né, muito acaso também, né? Claro, a gente trabalhou muito esses anos todos, né? Não tiro também o mérito do esforço pessoal, mas assim, é curioso como você também tá no lugar certo, na hora certa, a sorte também às vezes muda as coisas completamente, né? Com certeza, mas a gente sempre comenta que você tem que estar preparado, né? Quando essa, entre aspas, sorte acontece, você tem que estar preparado para abraçar ela, né? Exato, tem que estar com aquele coração assim, de vamos ver no que vai dar, né? Porque, imagina, pra você ter ideia, vou contar agora o que o Paulo me chamou pra fazer, o primeiro job pra Kaelon. Era editar umas animações em Flash que ele precisava pro primeiro site da Kaelon. Olha aí, cara. Era isso. Saudoso Flash. Era isso. Ele tinha um design ali. Ele sabia que eu tinha feito algumas coisas de Flash e não sei o quê. Ele falou, você não pode editar aqui uns negócios pra mim? E, cara, você imagina, né? Imagina se eu tivesse dado uma de, não, imagina eu ficar editando Flash aí pra você, não sei o quê, né? E aquilo, é o que você falou, né? A gente precisa abraçar a oportunidade. Na época eu nem sabia que era uma oportunidade, claro. Mas falei, claro, né? Vamos, tô aí, vamos fazer e tal. E aí eu fui editar animação em Flash, fui ajudar ele com o negócio do site. Aí quando a empresa abriu mesmo, em 2004, quando começou a operação
pra valer, né? A gente considera o nascimento da Kaela em abril de 2004, mas não tem uma data, assim, porque como toda empresinha pequena, ela vai meio que brotando aos poucos, né? Você não tem o dia do... E aí ele precisava de ajuda com as apostilas, cara. Na época a gente escrevia as apostilas, eles, né, escreviam, porque eu não manjava de Java o suficiente. Escreviam uma apostila no OpenOffice. E imagina, assim, o OpenOffice hoje já é estranho. Quer dizer, não sei se eu tô ofendendo alguém aí, mas enfim, que tá nos ouvindo. Mas imagina o OpenOffice de 2003, 2004, sabe? Imagino, cara. Então, assim, eles tinham vários problemas, não sei o que. Aí chegou uma época que ele me chamou, cara, me ajuda a resolver uns bugs aqui. E juro, tinha época que, assim, o que eu fazia era revisar a apostila e ficar colocando negrito nas palavras, sabe? Bem trabalho, assim, era o estagiário. Eu só não servia cafezinho porque não tinha cafezinho pra servir, sabe? Mas gostei. Eu falei, cara, é uma oportunidade. Pra mim, o Paulo era um mentor, né? Ele era uma figura ali pra mim, ele manjava muito de Java, né? E eu queria aprender Java, e ele tava me chamando, e eu fui fazendo, sabe? A Kaelon nasceu com uma salinha comercial de 4 por 4 metros, onde tinha recepção, os primeiros computadores. Eu conto a minha versão da história, né? Qualquer dia vocês entrevistam o Paulo para contar a versão dele, mas o Paulo conta dele também. Enquanto eu tava fazendo o OpenOffice, ele tava lá compilando o Debian para instalar nas máquinas, sabe? Então na época, assim, todo mundo fazia de tudo e não tinha muito assim, uma empresa, né? Um negócio assim. E fui dando trela pra eles. Nasceu startupzão lá, bootstrap, né? Totalmente. Até hoje, inclusive, né? Até hoje. Então foi uma empresa, a gente cresceu organicamente esses anos todos e tal. A gente tá agora em 2017, né? Então vamos fazer 13 anos. O que é legal, cara, uma coisa... Como é que era um pouco no começo esse lance de curso? Porque hoje tá meio hypado, né? Assim, tem uma galera fazendo curso de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é jeito, mas eu imagino que na época que vocês começaram era bem diferente e você tinha muito pouco material desse tipo. Então, como que foi esse processo de você, agora eu tenho que, sei lá, cara, pegar esse código em Java aqui, sei lá, e dar uma revisada, e eram apostilas, era físico, ou tinha algum meio digital? Como que era um pouco disso? Legal. Assim, o mercado de curso sempre existiu, porque, tipo, educação existe há milhares de anos, né? Então na época a gente tinha também. A gente acha que hoje tá o hype, né? Talvez a internet deu uma difundida um pouco maior, mas na época já tinha um monte de escolas, já tinha um monte de coisa. O Paulo, inclusive, antes de fundar a Kaelon, ele dava aula na Sun, que é a criadora do Java, né? Porra. E a partir dessa experiência dele de aula na Sun, que ele sentiu a necessidade de criar a Kaelon. E a principal diferença era que a Sun, ela dava as aulas meio que padrãozinha, de acordo ali com a especificação, com aquilo que ela gostaria que as pessoas usassem o Java. Mas a gente via que o mercado pedia outras coisas, sabe? Então a principal diferença foi abrir um curso onde a gente era voltado para o mercado. Então era exatamente aquilo que o mercado pedia. Para quem é dessa época, talvez tenha algum ouvinte aí que lembra, era, por exemplo, a diferença entre você usar struts ou JVE. E JVE era a versão oficial, na época chamava J2E. Mas ninguém usava, ou pouca gente usava. Quem usava mesmo era o Struts, que era um framework do mercado open source, só que a Sun não apoiava. E a gente falou, cara, todo mundo usa Struts, precisa lançar um curso de Struts. E a gente foi lá e lançou o curso de Struts, né? Eu falo, na época era muito mais o Paulo e o Guilherme, com certeza. Sim, eu tava lá de acessório, né? Mas eu tô quase fazendo um paralelo com aquela história do criador da Wizard lá, né? Que tinha uns cursos de inglês padrão e tal, e eles pensaram o curso de inglês voltado para as pessoas que estavam no mercado de trabalho. Então vocês também pensaram para as pessoas que estavam usando o Java no dia a dia, e não aquele curso quase que engravatado, né? Você tem que pôr uma gravata assim para fazer. Exato. É isso aí. Então pensou aliás, os primeiros motes da Kaelon era exatamente isso, o curso para o que o mercado de trabalho pede. E o Paulo tinha um histórico já de ativismo na comunidade Java, porque ele cuidava do guji.com.br, que foi ele que fundou, que é o maior fórum de Java. Hoje, eu sei, né, a gente fala 2017, o Java não é mais o cool da escolinha, né? Mas na época era, né? Então era uma comunidade, uma das maiores do mundo, assim, número de usuários, volume de pessoas e tal. E ele acabou criando esse nome lá no Guji. E a partir disso ele sentiu a necessidade, então ele via que muita gente reclamava no Guji, eu quero aprender essas coisas, não sei o que e tal. E aí surgiu a ideia de montar a Kaelon, né? Mas extremamente assim, sabe? Foram 2 cursos no começo, meio natural, né? Vamos ver o que vai dar, né?
E aí você tinha perguntado de como é que era ali o fluxo, né? A gente tinha todas as apostilas no OpenOffice e a gente imprimia para os alunos e tal. E o meu trabalho era ficar revisando, ficar olhando aquilo, eu ficava ajudando com tudo, sabe? Assim, mas pra você ter ideia, não tinha a empresa não tinha um escritório, né? Porque a gente só tinha uma salinha de aula que era ocupada para dar aula. Então eu trabalhava de casa, era remoto. Olha aí. Olha aí, cara. Precursor do remoto aí, Ramon. Precursor do remoto. Agora eu gostei, agora eu senti firmeza. E sob demanda, né? Não tinha um salário. Era assim, o Paulo falava, viu, eu preciso fazer um negócio aí, anota quantas horas deram e eu te pago. O cara já fazia os freela já, ó. Emitia era tipo, sem nota, sem nada. Cara, foi divertido. E nessa a empresa foi indo, né? Então no começo ali, cara, a primeira turma de Java da Kaelon tinha um aluno, né? Não tinha vários alunos, tinha um. Né? Então tinha professor e um aluno. E foi assim, foi indo, 1 ano, 2 e tal. E a coisa foi crescendo. Só quem dava aula era o Paulo e o irmão dele, que é o Guilherme Silveira, cofundador. Os dois manjavam muito de Java. O Guilherme também tinha trabalhado na Alemanha com Java, voltou e tal. Eles abriram a empresa junto. E aí chegou lá para 2006, no final de 2005. Final de 2005, então a empresa começou a dar aula no começo de 2004, pro final de 2005, quase 2 anos depois, eles começaram a sentir a necessidade que precisava crescer a empresa, né? Então só os dois davam aula, no escala isso, né? Então precisava investir e crescer a empresa, talvez alugar mais uma sala e ter mais professores, né? Na verdade, ter pelo menos alguém que não fosse eles dando aula. E aí eles olharam pro lado, só tinha eu ali, né? Nessa época já tinha mais algumas pessoas ajudando também, mas assim, preciso de mais alguém, né? 2 anos depois, dentro da Kaelon, eu já tinha aprendido bastante coisa de Java, né? Eu já tinha feito 3 anos de faculdade, já estava inserido naquele ambiente de educação há 2 anos, aprendi muito do laudo do Paulo e do Guilherme, e aí eles falaram, vamos colocar um instrutor novo, vai ser o Sérgio. Então eu fui o primeiro instrutor da Kaelon sem ser os 2 fundadores, né? Olha aí. Eu fui dar minha primeira turma em fevereiro de 2006. Bateu o nervosismo? Porra! E sabe o que é curioso? Anos depois, o Paulo e o Guilherme me falaram que bateu nervosismo neles, né? Porque, tipo, a Kaelon é o filhote deles, né? E eles estavam entregando a reputação inteira deles na mão do moleque, que até 1 ano e meio atrás fazia animação em Flash, entendeu? E falava, vai lá e dá aula. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, claro, porque eles me treinaram muito bem para dar aula e eu já tinha aprendido muita coisa e tal, e foi indo, né? Antes de dar aula, eu fiz a minha estreia em pública nessas coisas de ensino numa palestra que eu dei no final de 2005. Foi a primeira palestra da minha vida. Então, hoje eu dou um monte de palestra em eventos, né? Sei lá, talvez alguns dos ouvintes até me conheçam por causa dos eventos. Gosto pra caramba e tal, mas a primeira estreia que eu tive foi uma palestra de Java, MVC com Java. Cara, imagina. E foi em 2005, um evento chamado Conexão Java. E aí foi minha primeira experiência de preparar um material, apresentar para um público e tal. Eles gostaram, aí eles me chamaram para aula, me treinaram, fui dar aula em 2006. E aí foi indo, mas a empresa crescendo, pequena, né? Ainda pouca turma. Anos depois também o Paulo me contou que tinha mês que eu ganhava mais dinheiro que ele, porque ele tinha que me pagar valor hora de instrutor, né? E ele era o dono da empresa, só recebia o que sobrava, né? Então tinha mês que eu dava aula que eu ganhava mais que ele. Olha aí, tá achando que é fácil, né? Ser dono de empresa. Pois é. E foi indo. E aí fui crescendo ali dentro, fui sentindo que tinha um espaço, né? Aí, lógico, logo em seguida já começaram a vir novos instrutores, a gente já tinha mais salas, já tinha uma equipe de atendimento, já tinha, sabe? Já começou a estruturar, aquela operação começou a virar uma empresa de verdade mesmo, né? E eu fui me aprofundando, fui entrando. Aí eu fui entrando cada vez mais fundo no Java. Na época, a Kaelon foi fundada como uma escola de Java, era essa a ideia. Então, o meu caminho natural era aprender Java. E eu fui me aprofundando cada vez mais em Java, participando dos projetos. A gente fez muito open source na Kaelon, então participava de projeto open source e toda a mentoria do Paulo, do Guilherme, de outros instrutores que também tinham outras experiências, etc. Cheguei no nível máximo ali do Java. Eu dava até o curso de arquitetura Java super avançado da empresa. Cheguei a dar todos os cursos da empresa de Java, certificação Java, fiz certificação, passei na certificação com nota alta, enfim. Mas foi aquilo, eu larguei aquele meu começo, sabe? Você lembrar o começo da história lá,
o PHP, o HTML, aquele, né? Fui meio que enveredando pro Enterprise aí. E assim, você conseguia lidar com tudo isso junto com a faculdade? Como é que foi essa parte? E a segunda pergunta é, você se masterizou no Java, né? E dando aula, dando os cursos, você acha que ficou muito na parte acadêmica ou você conseguia botar em prática tudo isso e foi evoluindo com isso na prática também? Legal. Eu vou começar pela segunda pergunta porque é mais fácil de responder, a outra é mais complexa. A minha evolução foi muito lá dentro, então eu evolui muito de acordo com o que a gente tinha de oportunidade na Kaelon. A gente tinha mumuitos projetos, chegou uma época que a gente chegou a fazer até consultoria externa e tal, mas eu não cheguei para o mercado, até porque a empresa estava crescendo bastante, demandava de mim, não cheguei para o mercado, empresas grandes ou sei lá o quê. Então muitas das coisas que eu conhecia eram por estudo. Mas um ponto interessante é que como os cursos daquela foram criados com foco em mercado, o que a gente começava a perceber é que o estudo que eu tinha, apesar de não ter realmente trabalhado, por exemplo, numa empresa gigantona e tal, era muito parecido, entende? Porque a gente estava aprendendo aquilo que as pessoas realmente usavam. Então, nunca foi um problema para mim não ter ido para uma empresa gigante e praticado em projetos e mais projetos e tal, entende? E um negócio que é bacana de dar aula é que você aprende muito com a experiência dos alunos, né? Então, eu acho que às vezes você aprende mais ouvindo o que os outros falam sobre o projeto do que se você passasse 3 anos enfurnado no mesmo projeto, que você tem uma opinião só, sabe? Eu conhecia 15 pessoas novas por semana, com os problemas mais diversos e os projetos mais diversos, e as pessoas vinham contar, e às vezes a gente sentava junto com o aluno e tentava resolver junto, e cara, eu acho que isso me deu mais experiência até do que se eu tivesse sentado enfurnadão em uma empresona só, um projetão só, sabe? Muito bom. E aí você perguntou da faculdade, né? Então, a faculdade foi tem um parênteses grande aí nessa história. Sorrisinho nervoso, né? Ainda bem que não tem vídeo, né? Eu larguei a faculdade, eu não terminei a faculdade, né? Pra resumir a história. Mas foi um conjunto de fatores, assim. Eu tinha entrado em 2003, então a expectativa era que eu me formasse em 2007, né? 4 anos. E eu fiquei... expectativa. Depois que eu passei... né? Depois que eu passei do 8º ano, aí eu resolvi... Eu vi que eu não ia terminar nunca mesmo. Caraca, 8º ano. É até uma sacanagem, né, cara? Na época a gente não enxerga, como eu falei, entrei muito cedo na faculdade, entrei com 17 anos, né? Hoje, com a experiência que a gente tem, até me sinto mal por exemplo, se tá numa faculdade pública, eu posso me dar o luxo de ficar 8 anos consumindo dinheiro público sem afetar o meu bolso, né? Hoje você se sente mal quando você pensa nisso, né? Fala, putz, sério mesmo que eu tomei 8 anos da faculdade lá, e sendo que eu tomei a vaga de alguém, ou sei lá o que, né? Mas enfim, as coisas aconteceram dessa forma, né? Mas assim, foi muita coisa ao mesmo tempo pra mim. Eu tava começando a empresa começou a deslanchar muito rápido, eu comecei a ver oportunidade. Em paralelo a isso, eu comecei a me desiludir com a faculdade. Eu entrei na faculdade de ciência e eu não sou um cientista, não é nem a questão a faculdade é fantástica, mas assim, eu percebi, até pela experiência naquela, que eu queria seguir esse ramo do mercado e não o ramo do cientista, sabe? E para quem conhece lá a faculdade de computação da USP, ela fica no Instituto de Matemática e Estatística. É onde fica a faculdade de computação, né? Não tem computação no nome. É um sinal, né? É um sinal, exato. É um sinal. Então, depois que eu fiz até cálculo 3, cara, aí a hora que chegou no cálculo 4, minha cabeça já tava explodindo num nível assim, que eu falei, cara, não é isso, não é isso que eu quero fazer, entende? Não tá indo pra linha que eu quero ir. Aí, uma vantagem que tem lá na USP é que a gente pode ficar brincando com as matérias. Então, você tem a grade esperada, mas você não tem assim, você precisa fazer isso nesse ano, isso naquele ano. Você tem uma grade recomendada e é meio que assim, você se forma quando você fizer tudo. Se você fizer na ordem de ponta cabeça, o problema é seu. E aí, pro bem ou pro mal, o que eu comecei a fazer eu comecei a puxar todas as matérias de computação e empurrar as matérias de matemática. Então, isso foi o maior erro da minha vida, né? Porque aí eu fiz todas as matérias legais, cara, fiz todas, inteligência artificial, fiz algoritmos, fiz não sei o que e tal, tudo legal ali.
nem lembro mais as matérias que eu fiz, mas fiz todas. Aí fechei. Aí cheguei lá no final, isso já tava, né, caminhando lá pro 6º, 7º ano da faculdade, enrolando, mas finalizando. Aí cheguei no belo dia que eu falei, e agora, o que eu preciso pra me formar? Aí eu fui fazer o levantamento. E só tinha somado bucha. Então eu tava, 8 anos depois, com cálculo 4, física 2, álgebra linear e daí pra baixo. Nossa. E aí, sendo que assim, eu fiz cálculo 3 6 anos antes, né? Qual é a chance de eu fazer cálculo 4 6 anos depois? 0. Nossa. A hora que eu vi o tamanho do esforço que eu precisaria para terminar essas matérias de matemática versus a empresa crescendo, a oportunidade crescendo, nessa época eu casei também. Aí, cara, uma coisa levou a outra e eu desisti da faculdade, sabe? Eu já conversei com... A gente teve um podcast no Hipsters também, recentemente, sobre carreira, né? E falei, e o pessoal me perguntava, né? Até o Akita tava lá também, e o pessoal perguntava, pô, mas e aí... qual que é o seu conselho? Então, é meio que assim, vê onde o Sérgio chegou hoje, logo o que eu tenho que fazer? Largar a faculdade. Não, pelo amor de Deus, tá, gente? Quem tá ouvindo... Steve Jobs aí, aprovou isso. Então... O problema é assim, né? A gente só vê o caso de sucesso, né? Tem muita gente que não deu certo essa estratégia. Exato. Isso não quer dizer nada, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado também com esse conselho. Eu sou um cara que vira e mexe e cai nessa coisa, que eu também não terminei a faculdade. Eu fiz até o 3º ano só. Então, vira e mexe eu me pego falando, não, que faculdade o quê? Mas a gente tem que, às vezes, ponderar um pouco. Eu lembro de uma frase muito interessante, o Monteiro até falou do Bill Gates aí, do Steve Jobs. O Mário Sérgio Cortella falou uma vez que tava falando sobre essa parada de faculdade e tudo mais. Ele fala assim, tudo bem, você pode falar pra mim que o Steve Jobs e o Bill Gates largaram a faculdade, mas qual faculdade eles largaram? Largaram Harvard, né? Então você entra lá em Harvard e depois você larga, sabe? Uma coisa nesse sentido. Entendi. Se você conseguir entrar em Harvard, você tem direito de largar, né? Eu achei interessante o paralelo que ele fez, só comentando. Não, faz todo sentido. E assim, pra mim, pra época, foi uma decisão acertada. Eu não me arrependo de ter feito, porque as coisas no fim deram certo e tal. Mas foi um risco, sabe? E rola até hoje, sabe? Se você me perguntar assim, pô, Sérgio, 2017 já faz 10 anos que você largou a faculdade, ou quase isso. Você tá bem, tá na empresa, tá aí, né, no topo da carreira, sei lá. Você se arrepende? Cara, me bate às vezes um arrependimentozinho, sabe? Fala, pô, eu podia ter terminado. Será que se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais eu teria terminado? Não é? Então é um negócio que você leva pro resto da vida. Não é uma decisão fácil. Mas também, assim, eu acho que uma coisa que eu acho muito bacana da área que a gente está, de desenvolvimento, de programação, de tecnologia, é que realmente, se existe uma área onde largar a faculdade pode até te abrir portas e pode até impulsionar a sua carreira, né? É essa, né? Então, eu acho muito legal essa área que a gente tá, que é uma área plural o suficiente para acolher tanto o cara que tá formado quanto o que não tá formado, e nem fazer distinção, sabe? Nunca ninguém me perguntou, entende? Eu dou aula, como eu falei, cheguei a dar aula de arquitetura para arquitetos de empresas grandes de TI. E nunca ninguém chegou para mim e falou, tá, mas peraí, você é formado em quê? Porque o gabarito, a experiência sempre foi mais importante do que o papel, o canudo ali, né? Que o papel, exato. Então acho legal isso, a nossa área é bem acolhedora para essas coisas. Então no fim acabou dando certo e tal, mas assim, eu acho que existem muitos poréns aí para quem tá tomando uma decisão de carreira hoje, se larga ou não larga e tal. Aliás, a entrevista inteira, tá, pessoal? Quem tá ouvindo aí, a minha entrevista não é de conselhos, eu tô contando o que aconteceu comigo. Não estou garantindo que se você repetir os meus passos vai acontecer igual, né? Provavelmente não, né? Com certeza não, né? Com certeza não. Não tô aconselhando ninguém, tô só contando os causos, né? Aliás, ainda bem que nossa área é assim, porque senão eu tava aqui, ó o barulhinho, ó. Onde eu tava? Pois é. Eu tava fazendo design, né? Porque, pô. Que design também é uma outra área que, né, que também, se o cara é bom, interessa muito canudo, né? É legal isso. Sim. Mas, vamos lá, deixa eu retomar aí a história. Eu tô agora onde... você tinha perguntado a faculdade, então larguei a faculdade, esse foi o fim, né? E até o pessoal, o professor Carlinhos lá que coordena na USP as coisas, na época, o coordenador, eu não sei se ele fica meio bravo com a gente, porque tem vários dropouts da USP lá na Kaelon, assim. Parece que o pessoal entrava e a gente foi virando uma fábrica de dropout, sabe?
Não nos orgulhamos disso, mas assim, foi assim que acabou acontecendo. Tinha um aviso no quadro, né? Pensando em sair, e-mail para Sérgio. Cara, Quase isso. Cara, e aí foi assim. Então, lá para 2007, 2008, a empresa já estava num nível grande assim, né? Médio. A gente já estava com um monte de instrutores. já era referência, né? Porque o que já a gente era conhece da Kaelon é referência, até no começo, é referência em Java, né? Do Brasil, cara. Então, já era referência bem popular, né? Exato. Então a empresa cresceu muito, assim, muito rápido. Foi bem acelerado. Não sei se rápido, né? Hoje, nesse mundo de startup aí, o pessoal acha que a empresa tem que sair do 0 para 1 bilhão em 3 anos. A gente tem 14 anos de história, né? Mas eu acho que foi um crescimento sustentável. Na minha visão, foi um crescimento rápido. De um ano para o outro, as coisas cresciam. Isso é legal, né? Você enxergar a coisa crescendo e tal. Sim. E mesmo se foi um crescimento bom, é porque hoje a diferença é que é injetado muito dinheiro, né? Só que o mesmo tanto que é injetado é cobrado depois, né? Então por isso que muita empresa nasce e quebra ao mesmo tempo, né? Porque os investidores não são bobos, né? Eles investem, sei lá, em 10 lugares diferentes, que é a probabilidade que um vai dar certo. Então 10 nascem, 9 morrem, né? Exato. Para o investidor é uma boa jogada, né? Para o empreendedor, a chance de você morrer é 90%, né? Exato, exatamente. Mas, sei lá, a gente sempre foi um crescimento sustentável, a empresa sempre ficou no verde. Lógico, tirando o comecinho ali, que era muito bootstrap, mas depois que a coisa engrenou, nunca deu um passo maior que a perna. É bem o growth natural mesmo, né? E aí nessa época eu já estava cuidando de treinamento de novos instrutores, então do que eu comecei a dar aula em 2006, lá para 2008 eu já era coordenador dos instrutores, porque a empresa começou, porque a gente tinha um monte de instrutores agora, né? Um monte de salas, um monte de turmas e tal, então eu tinha que coordenar, tinha que captar novos instrutores, tinha que treinar na didática da Kaelon, então a gente tem um processo bem rigoroso de treinamento do instrutor, o jeito da aula, a gente se orgulha muito de poder pegar uma turma eventualmente de Java ali, enfim, que aí se acontece algum problema, o instrutor, porque problemas acontecem, né, o instrutor quebra a perna ali no meio, a gente precisa trocar, os alunos sempre falam pra gente que ele não sente a mudança, sabe, porque a gente tem um padrão de aula. Então a gente tem um treinamento bem rigoroso e bem direto, assim, com a didática da empresa, o estilo da empresa, né? E eu comecei a cuidar disso e tal. E a partir de 2008 comecei a ter mais responsabilidades na empresa. Então foi muito legal porque, assim, eu via a empresa crescendo. Então eu falo muito desse crescimento da empresa orgânico e aos poucos. E isso também tem um paralelo muito direto com a minha carreira, sabe? Eu entrei lá como um moleque que fazia negrito no Open Office e 4, 5 anos depois eu estava na diretoria da empresa, ajudando a tomar decisões estratégicas e crescendo junto com a empresa, né? E aí a gente abriu unidades no Rio de Janeiro, em Brasília, participei dessas decisões, dessa criação. Depois a gente começou a pensar em abrir outras frentes de negócio. Então a gente foi abrir a editora Casa do Código, que é a editora de livros técnicos. Também estava junto, né? Participei da criação. Depois o último produto que a gente abriu, o grande, né? Foi a Alura, dos cursos online, que até no começo nem chamava Alura, chamava Kaelon Online, né? Dentro da própria Kaelon. Depois evoluiu para um produto separado, que é a Alura, e da Alura acabou nascendo outras ideias. Então a gente tem hoje, tem poucos meses agora, a Alura Start, que é de cursos online de programação para crianças e jovens, né? Para início. Muito legal. E tudo isso, né? Tô contando o resumão, mas meio que para falar que a coisa que eu fui crescendo junto, entende? Então hoje eu tenho um papel, faço parte da diretoria, né? Tô junto com o Paulo, com o Guilherme e com o restante lá do pessoal e tal, mas cuido dos produtos, cuido das pessoas, participo das decisões estratégicas, dos produtos, de tudo, né? E a gente tem uma empresa muito flat também, então às vezes até tô fazendo bash script às vezes, quando precisa também, sabe? Às vezes você sai de uma reunião com extremamente de produto, né, mais high level, e uma hora depois você tá lá hackeando um JavaScript por causa de alguma coisa, né?
Então, eu acho que foi bem legal, porque assim, você enxerga eu crescendo dentro da empresa e a empresa dando esse espaço, né, pra gente conseguir fazer várias coisas, né, e eu acho muito bacana porque eu tô, então, há 14 anos lá na empresa, mas mudei de papel muitas vezes, né, então comecei ali como estagiário, fazia um pouquinho de tudo, ainda faço um pouquinho de tudo, né, fui pra professor de Java e de professor de Java para treinar novos instrutores e de treinar novos instrutores para coordenar uma das unidades da Kaelon, para entrar para a diretoria, para abrir novos produtos. Ultimamente meu foco maior tem sido na Alura. Então, assim, dentro da própria empresa é legal porque eu fui mudando, né? Fui crescendo junto. Acho isso muito bacana. Inclusive, né, só para lembrar também, o Alura, né, o nosso parceiro aqui do Dev na Estrada, pô, tá desde, sei lá, mais de quase 1 ano e meio, quase 2 anos que tá com a gente aqui. O Paulo acompanhou o nosso produto desde o começo também. E, pô, a Alura tá crescendo a cada dia mais, né? Não sei se é o carro-chefe já de vocês lá da Kaelon, mas é um produto incrível aí, né? Se o pessoal quiser acessar aí, a gente vai deixar o link como sempre, lá no nosso site tem o link na descrição, mas o Sérgio pode falar um pouco mais, né, cara? Legal, valeu, gente. A gente tá sempre participando aí, né, das coisas e a Alura hoje é um braço importante da empresa, né? A Kaelon também, com certeza. O legal é que a gente conseguiu abrir um leque novo, né? Isso é bacana, até do ponto de vista de produto e tal, como a gente tinha muito medo, como qualquer empresa, né, de uma coisa canibalizar a outra, e com certeza não foi assim que aconteceu. Então existe mercado aí para tudo. A Alura foi bem aceita, a Kaelon continua bem aceita, a gente tem inovado nas duas e tal. Tem sido bem bacana, né, uma história legal aí. Estamos até abrindo novas coisas, como eu falei, a gente tem agora essa Alura Start, que é para o pessoal que vai aprender a programar mais para jovens e crianças, né? Mais adolescentes, né? Temos outras ideias, pra você ter ideia, a gente tem até um ramo aí de cursos de música também, que é eu bacana. Vi, hein, cara? Eu vi. Eu acessei lá, acessei as primeiras aulas de canto lá. Bem legal, cara. Falhei miseravelmente nas primeiras, mas Pô, bacana, velho. Engraçado, eu não tinha essa imagem de que você queria ser cantor, assim, mas é legal. Não quero não, cara. Não quero não, mas pô, melhorar um pouquinho o canto é bom, né? É gostoso cantar, mas não... Eu não gosto de falar que eu não nasci pra isso, que eu não acredito nisso, mas não... Estaria tendo que treinar muito. Trabalho. É esforço. Na verdade, então, fiquem ligados aí, você que tá ouvindo, que no próximo podcast o Montanha vai cantar uma canção pra gente. Vai ter uma palhinha. Vai ter uma palhinha. Boa. Mas é bacana, até quando a gente abriu esse outro ramo, a gente também tem curso de inglês hoje, inglês técnico. E todos os produtos menores, né? São o carro-chefe, a Kaelon e a Alura. Mas é bacana porque a gente meio que se achou como uma empresa de educação mesmo. A gente, durante muito tempo, como a gente foi crescendo orgânico, a gente atirou para muito lado. Então, uma época a gente tentou lançar produto, uma época a gente achou que a gente podia ser uma consultoria de serviços, e a gente começou a perceber que não, o que a gente é muito bom e o que a gente gosta e o que a gente sente que está mudando realmente a vida das pessoas é educação. E aí começamos a ver outras áreas, outras ideias, paralelas também, né? Então a Alura, por exemplo, nasceu na programação, mas hoje a gente tem um braço inteiro aí de cursos de marketing, de business, de design, de edição de vídeo, coisas que têm a ver com tecnologia, né? Uma empresa digital precisa tanto de um marketing digital quanto de um programador, mas que foge daquela programação, né? Tipo, a gente começou a empresa como uma escola de Java, imagina? E aí a gente foi para todas essas outras coisas, porque a gente percebeu que na verdade o nosso core business é isso, é educação, né? Educação digital, né? E muito bom, por isso que surgiu a Casa do Código também, que é editora de livros e tal, né? Mas aí, imagina, eu tava lá javerão, né? Então me aprofundei no Java e tal. Em 2008, não, mais pra frente, isso, 2010, a gente lançou até um livro de arquitetura Java.
E foi um livro que a gente escreveu, foram vários instrutores, o Paulo que coordenou, mas eu participei também, escrevi bastante coisa desse livro. E foi um livro que a gente lançou lançou mesmo, de verdade, tipo, em editora, sabe, tradicional zona, a gente lançou pela Elsevier e tinha lançamento na Livraria Cultura, aquela coisa toda e tal. Antes a gente nem pensava em ter a Casa do Código. Então foi legal, foi um marco na minha vida, né? Imagina aquilo, você chegar e falar, pô, escrevi um livro, né? Foi assim, genial, né? E era um livro de arquitetura Java, cara. Então eu cheguei naquele topo, assim, sabe? Puta, tô lançando um livro de arquitetura Java. O que eu faço agora, né? Aliás, a história da Casa do Código foi justo depois que a gente lançou esse livro por uma editora tradicional, porque a gente sentiu que existia um mercado gigantesco para edição de livros técnicos que não estava sendo bem aproveitados, em particular por causa de e-books. A gente escreveu o livro saiu impresso, claro, e a gente queria lançar e-book e o pessoal não conseguia lançar e-book. Quando lançaram o e-book, tipo, meses depois, lançaram com o mesmo preço do livro físico. A gente falava, cara, vocês não estão entendendo, e-book não pode. Como é que você lança um e-book com o mesmo preço do papel? E a gente não conseguia baixar o preço, e as pessoas reclamavam com a gente, sendo que era editora, né? E a gente resolveu que ia entrar nesse ramo e ia fazer direito, ou sei lá, né? Ia fazer do nosso jeito. E lançamos a Casa do Código com um foco em e-books, né? Inclusive, a esmagadora maior parte das vendas da Casa do Código são de e-books. Porque a gente já enxergava isso, que o mercado ia caminhar para isso, principalmente o mercado técnico, digital, TI, tecnologia. E foi daí que surgiu, né? Mas aí eu me encontrei nessa. Agora eu não vou saber direito as datas, mas sei lá, 2011 e tal. O que eu faço agora, né? Eu cheguei lá no Java e tal, e o que eu faço agora? Eu sempre gostei de web, sempre. Como eu falei, minha primeira linha de código foi web. Eu comecei com HTML. Mesmo trabalhando com Java, é claro, eu trabalhava com Java para sistemas web. Então, é óbvio que eu continuava escrevendo HTML, JavaScript, CSS e tal. Só que eu dei aquela largada, né? Você deu aquela estudada mais no Java e você sabe o HTML meio basicão, sei lá. E meio que juntou essa época com aquele hype todo do HTML5, manja? O pessoal começou a falar, puta, HTML5 vai mudar o mundo. Porque realmente mudou, né? O HTML o browser ficou estagnado por uma década e de repente os caras, sangue nos olhos ali, fizeram tudo, né? Tudo aconteceu, depois que o iPhone foi lançado e o Chrome e o Safari lideraram aí esse movimento, sei lá. E aí a gente sentiu necessidade na empresa também. Pô, a gente não pode ficar como uma escola de Java para sempre, claro. A gente já tinha um curso de HTML, mas, pô, alguém precisa pegar isso aí e, sabe, a gente precisa ser conhecido também como uma escola boa de front-end. Quem gosta desses negócios? E aí eu levantei a mão e falei, eu gosto. Todo mundo deu aquele passo pra trás, assim, né? Ficou o Sérgio Faferti. Cara, era aquilo, né? HTML era um negócio de sobrinho, né? Era foda isso. Lá em 2010 você chegar e falar, puta, eu vou pivotar minha carreira pra front-end, sendo que eu tinha uma carreira em alta em Java back-end. Como eu falei, eu tinha lançado um livro de Java back-end e você fala, puta, eu vou largar tudo isso. Não largar, né? Porque conhecimento você não desaprende. Vou pivotar pra um negócio que, assim, é tido como coisa de sobrinho, entendeu? Não mudou muito não, né? Você sabe, né? Só o HTML, né? Se você falar assim, eu sou o React, crista da onda aqui, tudo bem, mas se você falar, não, baixa o HTML. O cara vai falar. Eu falo HTML5 daquele jeito tosco, né? Que o pessoal fala HTML5, que na verdade é tudo, né? HTML5, CSS, JavaScript, a bodega toda, né? Front-end, né? É porque eu sou da época que não existia a palavra front-end, né? Então esse que é o problema. Webmaster, saudade. A gente fala, o Webmaster é o sobrinho que faz o HTML, entendeu? A gente não falava assim, eu sou front-end or engineer, né? Então foi pivotar para voltar para ser o sobrinho do HTML, mas claro, nessa nova vibe de HTML5, já tinha muito mais experiência, tanto de programação, quanto de como estudar as coisas e tal, e entrei nisso, e aí minha carreira voltou para isso. Se você abre meu site lá, você vai ver palestras que eu já dei, né? Eu tenho uma página que eu listo todas as palestras, desde aquela primeirona de 2005 até a que eu dei semana passada, e você vai ver claramente que tem uma linha ali. Eu dava palestras de Java e de repente comecei a dar palestras de front-end, sabe? Porque eu comecei a entrar nisso, e aí eu fui identificando áreas que eu gostava mais, e foi também a época que começou o hype do responsivo, do mobile e tal. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é o futuro, isso é isso, genial, né? Fantástico. E numa época que a gente precisava explicar para as pessoas que fazer mobile era importante, sabe? A gente tá falando aí de muitos anos atrás. E que responsive era legal e que fazer site separado não era o futuro, não dava para manter
pro futuro e tal. Então eu fui muito para essa linha do responsivo. No Brasil não tinha muita gente que falava disso. Por acaso, então, as pessoas começaram a me associar com isso, e eu gostando também, fui dando trela, então fui dando palestra de responsivo, fui escrevendo sobre isso e tal. E uma coisa foi levando a outra, sabe? O responsivo mobile, você tem aquela cara de... você tem aquele dispositivo limitado, então quando você fala dispositivo limitado, você fala, pô, não é só adaptar o design, você tem que adaptar a experiência para ser mais performática. E aí eu fui entrar na parte de performance. E aí descobri um mundo nessa área de performance de front-end, que eu sou nerdão, né, sempre gostei dessas coisas. Cara, achei fantástico. Aí fui me aprofundar. Pouca gente também falava de performance de front-end no Brasil. Acho que a primeira palestra que eu dei de front-end de performance aqui no Brasil foi em 2012, alguma coisa assim. E aí você ganhou seu segundo badge, né? Que tem o mobile e agora o performance, né? Não, mas Tipo peraí, eu só queria voltar um pouquinho, que eu entrei no link de palestras que você falou, e eu vi que tem uma palestra que você fez que diz que é como fabricar dinheiro. Conte-me mais sobre isso, por favor. Aonde, cara? Me mostra isso. É 2010, cara. Foi em 2010 na PHP Conf. Olha então, aí. tem um negócio que é assim... Ah, por isso que você olhou, Ramon. PHP Conf. Puta merda. Você só faz PHP, hein, Ramon? Ah, cara, me chamou a atenção aqui. Eu parei como fabricar dinheiro. Eu falei, tem que ser bom. Cara, você abriu aí, eu não tinha aberto esse link ainda. Então eu falei besteira. Eu falei que 2012 foi minha primeira palestra de otimização. Não, foi em 2010 mesmo. Essa palestra foi a primeira que eu fiz sobre otimização de sites. De front-end mesmo, performance de front-end, tipo, minificar o seu CSS e tal. E aí, uma coisa que eu aprendi naquela é que se você tem um título chamativo também, né? Fui muito tempo lá, você aprende um pouquinho de marketing também, né? o título é boa, é metade da palestra, sabe? Fiz essa brincadeira até, o primeiro slide era o Tio Patinhas, assim. Porque essa época, 2010, é quando o pessoal começou a lançar uns estudos que mostravam que se o seu site fosse 2 segundos mais rápido, a sua taxa de conversão aumentava em X% e tal. E aí eu falei, cara, a taxa de conversão aumenta, as pessoas vão ficar mais ricas, vou fazer uma brincadeira com isso e tal, e funcionou, né? Foi sei lá, o pessoal gostava dessa, mas era de performance de front-end, foi a primeirona, então eu achei que era 2012, mas é mais velho ainda. Eu vi uma aqui também que chamou a atenção, que foi do como, inclusive eu lembro de ter assistido essa palestra e fiquei pensando não, nem fodendo, que é como o site da Kaelo atingiu 100% no Wislow. Eu lembro de ter assistido e ter pensado comigo e falei assim, não, cara, não é possível. Tá me zoando. Foi, né? Cara, pro pessoal mais novo aí que tá ouvindo o podcast, não faz a menor ideia do que é o iSlow, né? Não, certeza. Pois é, cara. A gente é muito velho, sem noção. E o bizarro é isso. É que não é muito velho, né? Faz só 7 anos isso, mas exatamente. O mundo mudou inteiro em 7 anos. Me deu até uma nostalgia na que eu vi o iSlow aqui. Então. Então, pra quem tá ouvindo aí, o iSlow é tipo, hoje em dia a gente tem lá o Page Speed Insights, que você tem uma nota de 0 a 100 de quão rápido é o seu site e tal. Na época não existia o Page Speed, existia o iSlow, que era do Yahoo. Quer dizer, na época existia o Yahoo, né? Hoje em dia nem o Yahoo existe mais. Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Acho que mudou de nome, não mudou? Sei lá, não lembro. Mas tinha um negócio desse, né? O Yahoo não mudou de nome? Ou ia mudar? Venderam pra não sei quem. Caguei, né? Com o Yahoo. É melhor a gente não citar, assim, vai ficar desatualizado daqui 2 meses, né? Mas aí o iSlow dava uma nota também de 0 a 100 e, cara, a gente bateu 100 e pra época era assim, puta, genial, ninguém batia 100 no iSlow. Mas pra você ter ideia, não é a mesma coisa que bater 100 no PageSpeed hoje em dia. O iSlow era bem mais simples, as regras eram muito mais fáceis e tal. O PageSpeed... Tá no seu objetivo esse aí, né? Tá no seu objetivo esse aí, né? Bater 100 no PageSpeed? Então, sabe, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo também, pra gente entrar um pouco nesses assuntos técnicos, né, é que, cara, a nota, na época eu gostava, a nota e tal, eu comecei a perceber que, na verdade, performance tem a ver com usabilidade, né, você não tem que focar nesse número de uma ferramenta, você tem que focar na experiência do usuário, então, às vezes, a nota não tá tão boa, mas a experiência do usuário tá perfeita, sabe? Então, também, aliás, tem palestras mais recentes minhas que tratam desse tema, de falar, olha, gente, o tempo de relógio, né, cronometrar o carregamento da página, é uma métrica. Agora, talvez seja mais importante ser, de alguma maneira, medir a experiência do usuário, entende? Então, enxergar a performance como um braço de usabilidade, não um braço de nerds com
cronômetros medindo milissegundos, sabe? É legal, né? Mas nessa época, puta, fiquei 100% no iSlow, era genial, né? Eu lembrei um pouco daqueles. Lembra daqueles selinhos que a gente colocava nos sites? XHTML, Cara, completo, alguma coisa assim, não lembro Válido, disso. né? Isso. Compatível com o IE, também tinha esse. Compatível com IE, nossa, era cara. bons tempos aqueles da web menina, web moleque. Cara, o pessoal fala de E6, né? Porque o E6 era um browser, né? Hoje em dia nem fala mais de E6, né, cara? Que a gente é tão velho que a gente fazia piada com o E6. Mas eu lembro que eu desenvolvia pra E5. Quando o E6 saiu, cara, o E6 era genial, era muito bom o E6. Era muito bom, porque o IE5 era uma bosta mesmo, sabe? Pode crer. Aí eu lembro, o pessoal ficou anos malhando o IE6 e eu falava, cara, vocês não têm noção, vocês desenvolveram pro IE5. 5, e 5.5 também era tristeza. O 5.5. Mas a pergunta que não quer calar, cara, qual que é a próxima badge do Sérgio Lopes, cara? Temos aqui, ó, badgezinha, eu vou colocar no seu site aqui, ó, vou fazer uma badgezinha aqui, ó. Mobile, performance, qual que é a próxima badge aqui do Sérgio Lopes? Qual que é a próxima badge? Então, eu hoje estou bastante nessa parte de front-end ainda, né? É uma área que, enfim, eu gosto muito da web, sempre gostei, até por questões filosóficas aí, acredito na web, sabe? Acho até, se você for pensar, né, apostar a sua vida num Java da vida é meio furada, porque o Java não vai estar aqui daqui 30 anos, entendeu? Agora, eu realmente acredito que a web vai estar. Lógico, uma nova web. A web está se reinventando todo dia. Mas a web como plataforma e tal, eu acredito muito nela pro longo prazo. Acho que é uma das maiores invenções da humanidade, sabe? Então, eu gosto muito, não vou largar isso nunca, né? A minha badge vai ser Forever Web aí, né? Mas claro, eu também tenho uma sede de conhecimento, uma sede de novas coisas e gosto de dar guinadas e ver outros negócios e tal. Hoje, até por causa do papel que eu tenho na empresa de não tanto técnico, né? Hoje eu não passo o dia inteiro codando, não é esse o meu papel, eu não fico ali o dia inteiro escrevendo código. Eu dou auxílio técnico para as equipes e tal, mas muito do meu papel é na parte de produto, como eu falei, decisões estratégicas, coordenação de equipes, esse tipo de coisa, crescer a empresa, né? Então essa é uma área que eu queria me aprofundar e talvez até começar quem sabe, palestrar sobre, enfim. Mas é uma área que eu gosto muito, marketing digital, produto, esse tipo de coisa. Legal, cara. Mas em paralelo, sabe? Eu não quero largar, eu gosto de codar, não é aquele caminho assim, vou largar a programação, de jeito nenhum. Legal. Mas sei lá, tudo muda, né? E pra gente finalizar então, cara, eu queria fazer uma pergunta pra você, deixar o espaço aberto pra você comentar o que você quiser agora no final, quiser divulgar alguma coisa e deixar uma pergunta pra você. Se você fosse dar uma dica para quem tá começando agora, para quem tá entrando nesse mundo da web, que você falou que você é web forever aí, para que lado que você iria, o que você iria estudar mais, que dica que você dá pra esse pessoal? Falaria pro Serginho, né? O que você falaria pro Serginho? Serginho, aquele menino. Cara, eu falaria pra ele assim, lê esse fascículo da banca aí, que é ele que faz todo sentido, sabe? O que eu quero dizer com isso é assim, começa despretensioso, sabe, cara? Eu vejo assim, as pessoas rola uma ansiedade muito grande no mercado hoje, que graças a Deus eu não tive essa pressão quando eu tava começando, porque eu googlava e as pessoas não falavam tanto, né? Mas hoje em dia o cara googla, quero começar com web, ele já cai ali no React, do Angular, do Webpack, do sei lá o que, e o cara já pira, ele já acha, putz, aqui é complicado, tem muita coisa e blá 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 blá. Eu acho que assim, cara, começa com aquele fascículo, entendeu? Começa com a base. A web é HTML, a web é CSS, a web é JavaScript, a web não é React, a web não é Angular, a web não é essa sopa de letrinhas que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Um bom conhecimento base, e a gente fala às vezes o básico, né? O básico às vezes soa como, isso aí é fácil. Não, o básico que eu digo é o pilar de tudo, sabe? O fundamento. Eu acho isso o grande diferencial, sabe? A gente, hoje lá na Kaelon, por exemplo, eu participo também do processo às vezes, de seleção de novas pessoas, então a gente conversa com muita gente, a gente tem muito contato com empresas que estão contratando, porque a gente tem muitos alunos se formando e empresas querendo contratar. E o que a gente percebe é isso, o mercado tem essa necessidade por pessoas que não colocam
o carro na frente dos bois, sabe? Que saiba priorizar, que saiba com calma, que saiba estudar a base direito, entende? Então, você tem uma faculdade, ou que não, mesmo terminando ou não, né, mas pelo menos estudando alguma coisa a base de algoritmos, a base de ciência, se você vai trabalhar com web, aprende JavaScript direito. Não adianta você querer aprender React se você não sabe escrever o JavaScript, o JavaScript raiz ali, né, o simplão mesmo. Então eu acho isso importantíssimo, sabe? Acho importantíssimo. E estudar muito. Eu acredito muito nesse negócio de você se auto-melhorar e você você construir sua carreira, né? Essa área de tecnologia é isso, né? Essa área de tecnologia é linda porque o que você precisa é antigamente a gente falava, né, de um mouse e um monitor, hoje em dia um smartphone já é suficiente. Mas assim, é só isso que você precisa. Você precisa de tempo livre e um computador com internet. Acabou, sabe? Então, eu comecei com fascículo na banca, porque na época não tinha Alura, né? Mas hoje você tem curso, você tem livro, você tem revista ainda, né? Você tem tutorial, você tem YouTube, você tem eventos, participar de eventos para conhecer as pessoas e conversar. Você tem os podcasts, é muito conteúdo. O que você precisa só ir estudando, você precisa ir consumindo. E com calma, sabe? Com calma. Eu acho que é um processo. Não adianta você querer ser o genial ganhando $1 milhão por mês no front-end em 6 meses, sabe? Você não vai chegar lá assim, rápido. Vai com calma. É isso que eu vejo os nossos alunos lá que melhor têm sucesso são os alunos que estudam frequente, com calma, da base e assim por diante. Muito bom, cara. Queria agradecer de novo, então, pela participação, por ter aqui gravado conosco. Sensacional. Valeu mesmo, cara. Gente, eu que agradeço o convite, quem ficou ouvindo aí esse tempão todo eu falando na cabeça, tô disponível aí, a gente vai deixar os links pro Twitter, pro meu blog, sei lá pra onde. Quem quiser me achar aí, bater mais um papo, tô por aí. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Vamos para a sessão feedback. Vai. Bora! E para quem não sabe como dar um feedback, como que faz, Edu? Então, lá no site devnaestrada.com.br/contato, lá tem o nosso formzinho, tudo inho, né, cara? Que mania é essa que eu tô hoje, mano? Mas /contato, você tem o form, consegue mandar uma mensagem pra gente, e também tem o nosso WhatsApp, que eu, claro, não sei de cor ainda, mas você entrando em qualquer episódio, você consegue encontrar o número ali no finalzinho do post ali pra mandar uma mensagem pra gente, beleza? Muito bom, cara. Então vou começar aqui pelos WhatsApp áudio ou mensagem, né? Algumas pessoas mandam mensagem. E lembrando, a gente sempre pede pra você mandar seu nome, o que você faz, alguma coisinha assim, né? Que a gente identificar você. A primeira mensagem que eu vou ler, a pessoa não se identificou, mas vamos lá. Olá, pessoal, sou de Recife e acompanho o podcast de vocês há um tempo já. Curti muito o episódio com o meu conterrâneo Bruno Passos. Na verdade, quando ele falou a primeira frase, eu disse: esse cara é de Recife. Tô sentindo falta de entrevistas com back-ends. Bom, é isso aí, Ramon. Entrevista com back-ends, ó. Falou com você aqui. Ah, cara. Aí sim, hein? Muito bom. Vamos lá. Próxima mensagens. Fala, pessoal, como vai? Meu nome é Pedro, sou desenvolvedor web back-end.net. Aí, ó o back-end. Olha aí. Comecei a ouvir vocês há pouco tempo e estou gostando bastante. Tenho ouvido até casts antigos. Quero fazer uma indicação de entrevista. André Baltieri, já falei com ele e topou o e-mail dele. Olha aí. O pessoal já cara. O pessoal já tá ligado. Tá ligado já. Tá. Fez a ponte. Gostei. Espero que consigam fazer uma entrevista com ele. Só isso pra vocês. Mandou o contato aqui. Mandou já que falou com ele, que o cara aceitou. E muito obrigado, cara. A gente vai sim entrar em contato. A próxima mensagem, o pessoal mandou texto só, cara. O pessoal não gosta mais de áudio. Olá, boa tarde, meu nome é Anderson Maia, sou ouvinte do podcast Dev na Estrada. Tentei abrir o formulário para o ingresso do Brasil JS Fortaleza, mas não tive sucesso. Cara, a gente já avisou, infelizmente já foi os ingressos. Não temos mais, o formulário não vai abrir mesmo. E o cupom 30% Brasil JS Fortaleza está inválido o desconto. Bom, não sei se está inválido mesmo, se tá, não tá.
Mas se tiver, o pessoal deve ter tirado. Tenta de novo, cara. Tenta de novo. Persiste. Mas qualquer coisa, se não tiver mais funcionando, talvez o pessoal lá já acabou o desconto. Então nos desculpe. Vamos lá, próximo. Não tem próximo. Acabou, cara. Acabou? Não tem um áudio. Olha aí. Nenhum áudio? Não tem um áudio. Nossa. Não tem um áudio. O pessoal acha que ficou traumatizado com os áudios da família, não quer mandar mais áudio. Mas temos o feedback que mandaram no contato @devnaestrada ou lá no nosso site devnaestrada.com.br/contato. Bom, então temos e-mail do Gabriel Prates, né? Gabriel Prates mandou aqui, ó. Bom dia, galera. Primeiramente, bom dia, né? Tipo, boa tarde, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Ouço Deve na Estrada desde 31 de março de 2016. Cara, eu achei interessante, só uma pausa aqui. Ele marcou a data, mano. Cara, marcou, hein? Quando vi no DioCast, Dio Linux. As entrevistas mudaram minha vida, me motivaram, me tiraram da zona de conforto e me fizeram correr atrás de melhorar. Obrigado. Gostaria que vocês anunciassem a comunidade de tecnologia aqui da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O Sapucaia Tech. Não sei se tem mais gente aqui que escuta o podcast, mas se tiver, vão ouvir. Um dos problemas daqui é que a galera não se conhece muito. Estamos tentando mudar isso. Desde já, obrigado. Boa. Caraca, excelente, hein? Excelente. Galera de Montes Claros aí, ó. sapucaia.tech. Entra lá e fica ligado aí nos eventos, né? Muito bom. Já tá anunciado, né? Um abraço pra galera de Montes Claros aí. E eu só vou aproveitar, deixa que ele deu aqui. Um abraço pro DioCast, hein? Um cara muito querido. Boa. Sucesso. Vamos para o próximo e-mail do Raul Felipe de Melo. Fala, Edu, Montanha e Ramon, como vocês estão? Olha aí, o cara já tá por dentro. Tá por dentro, hein? Meu nome é Raul, tenho 25 anos, morava até fevereiro em Ribeirão Preto, Toca, interior Raul. De São Paulo. Olha aí. E hoje estou morando em Dublin, na Irlanda. Chupa essa aí, Montanha. Nossa. Caralho, carteirada, hein? Carteirada. Ouvintes internacionais. Então é essa, cara. E adivinha o que eu vim fazer aqui? A pergunta que responde é: qual a importância do inglês? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo projeto. Eu posso afirmar com toda certeza que todos os programas me deram insights para mudar e evoluir. Logo, a participação de vocês foi de extrema importância. Segundo, eu queria dizer para vocês e para todos que estão ouvindo, se vocês querem trabalhar fora do país, a Irlanda é uma boa opção. Primeiro, porque aqui tem um déficit de desenvolvedores gigantescos. Segundo, porque tá cheio de empresas de tecnologia como Google, Facebook, etc, etc, etc. Terceiro, porque o pessoal daqui adora brasileiro. Como no Brasil, precisamos ser tudo e fazer tudo. Eles adoram essas características. Fustec, né, cara? Fustec. Isso. Webmaster. Infelizmente, não estou trabalhando na área, mas por causa do tipo de visto que eu vim, estudando e trabalhando meio período. Além disso, como tenho um perfil júnior pleno, os recrutadores já me eliminam logo de cara. Enfim, acho que esse assunto daria um cast de tantas variáveis, possibilidades e oportunidades. Fica aí até uma sugestão. Uma coisa que eu queria sugerir fortemente é um quadro de indicações. Recentemente comecei a ouvir uns casts em inglês para praticar ainda mais meu listening e percebi que é bem comum a galera fazer um quadro de indicação sobre alguma coisa. No caso dos casts de desenvolvimento, eles indicam alguma biblioteca, tecnologia, livro, etc. para os ouvintes. Inferno.js. Inferno.js, tá aí. tá indicado. Tem que falar mais. Achei sensacional pelo fato da gente sempre estar lendo e descobrindo coisas novas. Coisas que podem servir para todo mundo. Desculpa pelo e-mail longo, #textão. Não, mentira, não escreveu #textão, não. Continuem o projeto. Em breve serei um apoiador. Olha aí, que beleza. Boa. Venha, bom, só Raul. venha. Muito bom. Muito bom, cara. O quadro de indicações que ele falou é os links, né, que a gente coloca no cast, assim. Quando tem esse tipo de coisa, biblioteca, tecnologia, livro, qualquer assunto do tipo, a gente vai colocar no show notes ali, nos comentários do episódio ali, nos links do episódio, e vão ter lá, cara, todas as recomendações que foram citadas no cast. Boa. Tem mais um e-mail aqui do Júlio Moura. E aí, pessoal, beleza? Queria dizer que curto muito o cast de vocês. Tento sempre acompanhar e sempre que posso, faço propaganda gratuita para conhecidos. Aí sim, hein? Espero que vocês continuem crescendo e atingindo todas as metas futuras. Então, eu também preciso de uma luz. Há 3 semanas atrás, a empresa onde eu estagiava como suporte fechou. Desde então, venho procurado um estágio para que eu possa continuar pagando a faculdade de ADS. ADS, Administração de sistema, né? Eu já talvez. Pensei em faculdade de Ads, tá ligado? De anúncio. Não, acho que não era do Google Ads, não. Desculpa. Pior que não é administração de sistema não, né? Não sei o que é. Pode ser administração, né? Não, mas seria ADM, né? Mas beleza. Pode ser de sistema mesmo. Fica a dica aí, Júlio. Responde pra nós aí no comentário depois.
Desenvolvo principalmente em Java e Android, porém no momento parece que nunca vou conseguir entrar na área. Sempre que vejo uma vaga, me inscrevo e tento fazer contato, apesar da quantidade assustadora de requisitos solicitados. Apesar disso, não tenho retorno e quando tenho, sinto que não consigo mostrar o que posso fazer em apenas uma entrevista. Vocês teriam alguma mensagem inspiradora para esse aspirante a desenvolvedor que está ficando cada vez menos animado com a carreira? Olha aí, hein, cara. Então, Júlio, eu acho que é normal isso, cara. Eu acho que principalmente quando a gente tá na faculdade e aí você tá numa pegada de ver muita coisa, né, assim, e um mundo muito aberto, né, de possibilidade, né. E aí, no fim das contas, quando você vai pro mercado, você acaba vendo que as coisas são um pouco mais práticas, né, do que tão teóricas, né. E não que isso seja ruim, tá? Mas o problema é que isso dificulta um pouco pra você encontrar, né, oportunidade talvez um pouco mais acadêmica, enfim. Mas a dica que eu te dou, cara, é persistir. O mercado, ele tá aquecido, mas infelizmente é o que você falou, às vezes as empresas querem muito gente já pronta, né? Não quer investir em preparar pessoas mais novas na área, né? Mas, cara, vira e mexe, você encontra uma empresa legal aí que investe nisso e apoia essa iniciativa de educar gente nova ou iniciar gente nova no mercado, né? Pô. Cara, acho que se eu pudesse dar uma dica, era evite, principalmente quando você tá na faculdade, cara, evite ficar se comparando com outros devs que estão, sei lá, já em algum tempo no mercado, ou, sei lá, um brother seu que acabou de conseguir um emprego numa empresa, aspas, animal, sabe, alguma coisa assim. Evita fazer esse tipo de comparação, cara, porque isso eu falo porque isso acontece muito comigo. Às vezes eu acabo me comparando com outras pessoas e falo assim, pô, mas por que o cara, sabe, conseguiu fazer tal coisa e eu não consegui? E a gente sempre tem que lembrar que às vezes não, né? Nunca vai existir uma fórmula, saca? A gente, infelizmente, não vai poder chegar aqui e falar assim, pô, Júlio, faz isso, que as coisas vão, sabe, realmente acontecer e realmente melhorar. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Então, uma coisa que eu sofria muito, ainda sofro um pouco, é ficar me comparando. Pô, mas olha o cara lá, pô, conseguiu tal coisa que eu queria e eu não consigo. E, pô, eu tô fazendo mais ou menos a mesma coisa que o cara, sabe? Então, a gente acaba, às vezes, patinando um pouco nessa parada, sabe? Tipo, tentar imitar o que as outras pessoas fizeram. Eu acho que você tem que, cara, o que o Edu falou, cara, persistir e tentar trilhar o seu caminho, cara. Tentar achar o seu buraco, o seu lugar. E você vai conseguir, cara, tenho certeza. O mercado é muito grande e sempre vai ter alguém disposto a falar assim, pô, cara, vem aqui que vai ser legal, vamos fazer uma coisa bacana. Não pode desanimar, não. Eu sei que às vezes é foda, mas tem que persistir, cara. Vamos lá, mensagem inspiradora para iluminar. Cara, não desista. Se você gosta disso, se você gosta dessa área, não desista, continue persistindo. E uma palavra importante, dê o seu melhor, não importa onde. Dê o seu melhor na faculdade, no estágio, aonde for, dê o seu melhor. Que um dia você vai ver, vai ter uma recompensa sobre isso. Alguém na faculdade, um professor, alguma coisa, vai ver o seu trabalho, você vai conseguir entrar num estágio, num emprego, mas sempre dê o seu melhor em tudo, seja estudando, trabalhando e qualquer coisa, que você vai conseguir. E ó, dessa música motivacional aí. Não, eu só queria acrescentar assim, pô, ó, se você é uma empresa e tá procurando desenvolvedor Java e Android, cara, fala com o Júlio aí, que o cara tem um ponto positivo, que o cara é interessado e ele tá buscando informação porque ele tá ouvindo a gente. Então já é um ponto positivo aí. Então se estiver procurando Java, procura o Júlio aí nos comentários aí, contrata o cara que ele parece legal. Muito bom, é isso aí. Valeu, gente. Valeu.